Olá, Escorpião. Obrigada pela tua visita e por nos vermos uma vez mais. Se é a tua primeira vez neste canal, bem-vinda, bem-vindo. Espero que a leitura de hoje possa aportar-te informação relevante e já sabes que podes sempre escolher outra leitura com a qual te sintas identificada ou identificado. Vamos então começar a canalizar. E a tua primeira carta é a carta do Anjo do Romance. Aqui convidam-te a aproveitar esses momentos de tranquilidade e conforto, seja em solidão ou em companhia. Fala também sobre o enamoramento rápido. Se não fores tu quem se apaixona rapidamente, é provável que alguém se sinta atraído por ti de uma forma intensa. E sinto que se te mudares para outro lugar ou alterares o teu ambiente, alguém poderá se apaixonar por ti de uma maneira rápida. Aqueles que te amam e apreciam estão dispostos a compartilhar tempo e vida contigo. E esta bondade e doçura que tu recebes dos que te rodeiam serão importantes, uma vez que ajudarão e apoiarão nos momentos necessários. E antevejo que tu receberás conselhos e carinho das pessoas que te querem sinceramente. Portanto, prepara-te para receber esses momentos positivos na tua vida. Parece que terás aqui o tempo suficiente para desfrutar com aqueles que realmente te apreciam, especialmente com os amigos. E também sinto que se pediste ajuda recentemente, é provável que a recebas. Além disso, se tu desejares ajudar alguém, poderás fazê-lo sem problemas. Às vezes queremos ajudar, mas depois surgem obstáculos como opiniões externas, falta de tempo ou dinheiro, mas parece que tu terás a oportunidade de oferecer apoio aqui nos próximos dias a alguém, ok? E vamos agora com o tarô. Vocês já sabem que vamos estar a ver várias transições e que cada transição significa que estaremos a mudar de capítulo. E começamos por baixo, e a tua primeira carta é a carta do 4 de paus, que será o fio condutor desta leitura. E aqui, no âmbito do cotidiano, eu sinto que tu estás num momento de grande esforço e dedicação. Podes, inclusive, sentir-te cansado por este esforço abrumado, mas continuas a dedicar-te a ele, principalmente se for algo que tu gostes de fazer. Perdão. Porque o 8 de touros reflete o teu foco num projeto ou numa tarefa específica e tu estás aqui a trabalhar com constância e meticulosidade. E este esforço ainda não é notável, mas dará frutos nos próximos 6 a 8 meses, aproximadamente. Estás a empenhar-te muito para aperfeiçoar as tuas habilidades, o que também está a conduzir a resultados positivos. Por outro lado, tu também estás aqui numa fase de avaliação desses esforços. Tens trabalhado diligentemente e pouco a pouco vais começando a ver os resultados. Pequenos, mas começas a ver algo, ok? Porque sinto que te estás aqui a rever o processo e a considerar o investimento do tempo, da energia, e sinto que é um bom momento para fazer ajustes, se for necessário. E também para planejar ou planear os próximos passos para tu continuares a avançar, ok? Quero ver se vocês veem as cartinhas todas. E também prevejo, ou antevejo aqui, que destacam-me, de certa forma, a tua capacidade de manter a calma e determinação no meio dos desafios. Tu tens força para seguir em frente e para superar qualquer obstáculo que surja no teu caminho. E estás a lidar com as dificuldades, com paciência e autocontrole, o que é também fundamental para alcançar as tuas metas a longo prazo. Portanto, o teu foco na constância e na dedicação estão a funcionar bem,
apesar de não parecer. Estás a começar a ver os primeiros resultados e à medida que tu continuas a aplicar o teu esforço com essa determinação, é provável que tu também continues a avançar no processo. Portanto, aqui o facto de estares a introduzir novidades ou atualizações na tua rotina também está a contribuir para o teu progresso, demonstrando que essas mudanças estão alinhadas com os teus objetivos. Portanto, continua a confiar no processo e a fazer os ajustes que consideres necessários. Porque muitas vezes tendemos a esperar demasiado tempo para ver se algo dá resultados, o que também pode causar atrasos e estagnação. No entanto, o 7 de ouros aqui indica que as mudanças e esses ajustes que tu estás a implementar na tua rotina mostrarão sinais claros de eficácia desde o início. E isto é uma revelação para ti, ajudando-te a determinar se tu estás no caminho certo ou se é necessário fazer ainda mais ajustes, ok? Quanto à concentração, parece que tu tens aqui a capacidade de manter o teu foco sem interrupções, o que é crucial também para processos criativos ou atividades que requerem toda a tua atenção. E ninguém te estará a interromper nestes momentos, permitindo trabalhar no que realmente importa. E além disso, parece que também estás aqui prestes a fechar um capítulo na tua vida relacionado com algo que tem estado pendente há algumas semanas. É provável que tu dês um passo a mais na resolução desta situação, especialmente se tem sido um processo longo e complicado. E se tu tens esperado há muito tempo para resolver uma questão, tu poderás encontrar aqui uma nova forma de a abordar ou ver como as dificuldades começam a desvanecer-se, ok? Apesar do stress, porque sinto essa frequência energética com coisas pendentes, tu tens paciência e compreendes que manter um estilo de vida desejado também requer esforço. E apesar da vida não ser simples, dizem-te para não te desviares da linha que tu acreditas que te levará a algo melhor. E embora possa parecer difícil, aqui o esforço é importante. E, na verdade, este é o momento adequado para perseguires metas mais ambiciosas. Eu já vos ponho as cartinhas... vou pôr por aqui, porque senão... Já vos ponho as cartinhas um bocadinho mais à vista, como sempre gosto de fazer. E vamos agora, então, passar à área do amor e relações. Quando alguém te pergunta sobre o teu passado, costuma ser um sinal de admiração ou um interesse em conhecer-te melhor. Se tu estás a sair neste momento com alguém a nível romântico, é provável que essa pessoa queira saber mais sobre ti, a tua história, as tuas origens, e de uma maneira semelhante é possível que tu também descubras detalhes sobre o passado e a infância dessa pessoa, uma vez que há aqui um desejo mútuo de partilhar e conectar-se a um nível mais profundo. O 6 de copas mostra-nos que tu estás também aqui a ajudar a tua família. Portanto, se queres ajudar os teus entes queridos, tu estás a fazê-lo com sinceridade. E isto inclui os teus irmãos, sobrinhos, filhos ou pessoas a quem realmente amas. E sinto que tu vais criar aqui momentos memoráveis e positivos. E até poderás estar a tirar fotografias para capturar esses momentos. Também antevejo que falarás sobre o teu passado com pessoas com quem confias. Aqueles que realmente querem estarão interessados em conhecer mais sobre ti e sobre a tua história. Agora, mudando aqui um pouco de assunto. Eu antevejo aqui com a carta dos amantes que te estão a dar uma resposta à pergunta que tu tinhas sobre alguém do passado.
Se tu estiveste a pensar em alguém com quem tiveste uma relação, seja formal ou não, mas que envolveu carinho e afeto de ambas partes, o universo está a guiar-te para recordar essa pessoa por uma razão. E é possível que tu tenhas estado exposto a memórias do passado, como sonhos, fotografias, vídeos, ou pessoas que foram relevantes num determinado período da tua vida. E essa pessoa que tu conheceste parece ter chegado à tua vida por destino. Sem ela, provavelmente, tu não serias a mesma pessoa que és hoje. Às vezes, esses encontros destinados levam-nos a viver experiências diferentes e, no teu caso, esta pessoa pode ter influenciado a tua vida de uma maneira significativa, como fazer-te mudar de lugar ou começar novas atividades que de outra forma tu não terias considerado. Não é que esta pessoa fosse extremamente importante por si mesma, mas a sua presença conduziu-te a explorar novos caminhos e a conhecer outros temas que moldaram a tua vida. E isto é uma mensagem muito importante. Ou seja, se esta pessoa não tivesse aparecido no teu destino, tu não serias a mesma pessoa, nem terias os mesmos interesses que tens hoje em dia. O universo, Deus, a fonte, colocou-a na tua vida por uma razão. E eu sinto que, apesar de não estar na tua vida atualmente, esta pessoa continua a causar confusão. Pode ser que ainda te atraia fisicamente ou que tu lhe agradas a ele ou a ela. Porque aqui o Cavaleiro de Paus revela que existe uma forte atração física e é provável que sempre haja uma faísca entre vocês, os dois. Embora tu possas sentir que já não te atraia ninguém do passado, para a maioria das pessoas, esta pessoa em concreto continua a ter um impacto significativo. É o que eu sinto. E o que acontece é que esta pessoa tem dificuldades em comprometer-se, é instável e está sempre à procura de novas experiências. Não é culpa tua, nem significa que não lhe agrades o suficiente. É simplesmente a forma de ser dela, ok? Esta pessoa está a perceber-se de que lhe falta ser sincera com os seus sentimentos e comprometer-se. E embora tenha saído da tua vida, continua a pensar em ti e não te esqueceu. E isto pode ter acontecido há meses ou anos atrás, mas é daquelas recordações que não se apagam facilmente. E para ti, esta pessoa será sempre um desejo. E se vocês se encontrassem hoje cara a cara, seria confuso. Aqui a ausência pode facilitar o processo para ambos seguirem em frente, mas se encontrassem, os sentimentos dele ou dela agitariam-se de novo. E esta pessoa sabe que tu ainda gostas dela. E embora tenha dificuldades em comprometer-se, isso não tem nada a ver contigo. É uma característica da sua vida pessoal. E eu sinto que em algum momento da vida desta pessoa, ela passou por muitas dificuldades e tem aqui feridas do passado. Parece que a infância ou a adolescência dela foi marcada por experiências dolorosas que deixaram uma visão negativa sobre a fidelidade e o compromisso. Talvez a história dos pais dele ou dela não tenha sido fácil, ou talvez ela tenha desenvolvido a tendência a fugir do que realmente ama devido a essas experiências.
Às vezes as pessoas fogem do que desejam porque não sentem que merecem uma relação plena, mesmo que isso seja inconsciente. E apesar das suas dificuldades, esta pessoa sempre terá uma forte atração por ti. Agora, mudando de assunto, também eu vejo que tu traz aqui inícios muito bonitos nos próximos dias. Se tu estás solteiro ou solteira e decides viajar, é muito provável que conheças alguém que te atraia no teu destino. Esta atração pode surgir de imediato, como um amor à primeira vista, porque a estrela é uma atração instantânea e tens a força também, que é a faísca. Portanto, se tu tens aqui planos de viagem, é possível que encontres alguém que desperte o teu interesse ou que alguém se sinta atraído por ti. Se estás numa relação, eu antevejo que o teu parceiro ou parceira estará a sair de uma situação difícil que tem enfrentado nas últimas semanas. Também é muito possível que ele ou ela te ofereça apoio durante estes novos começos que ambos estão a experimentar. É importante que tu aqui te mantenhas constante, porque uma relação saudável requer esforço. Por isso, enfrenta as situações com determinação, pois eu sinto que é assim que tu terás de atuar. E sinto que desde a perspectiva também de um amor platónico, tu és visto como um amor impossível para alguém. Embora o amor platónico se refira a uma conexão que vai além do físico, este conceito está associado a um amor idealizado e muitas vezes inatingível. E neste caso pode ser que tu representes esse amor idealizado para alguém que sempre quis estar contigo, mas que talvez tu tenhas rejeitado em algum momento. Também pode ser que para essa pessoa tu sejas sempre uma figura especial, mesmo que a relação não avance de uma forma concreta. Ok? Agora, no âmbito do trabalho e carreira, eu sinto que tu atualmente tens aqui vários assuntos para resolver e avançar do que propriamente ficar estagnado. Eu antevejo inícios altamente favoráveis e estás aqui a aproveitar as oportunidades que tu tens no presente. Não tens medo de adicionar à tua vida outras atividades ou tarefas, por isso tu coloca entusiasmo e emoção naquilo que te parece promissor. Com o As de Ouros, antevejo que tu também estás a aproveitar coisas novas neste momento. Há algo novo que começaste a fazer, que parece estar a funcionar e a trazer melhorias. E isso pode ser algo tangível, como um novo curso que te torna mais hábil, uma compra que te faz sentir melhor contigo mesma ou contigo mesmo, ou um novo emprego que te parece mais adequado. Seja aquilo que for, este novo começo está a transformar o teu espírito de uma maneira positiva, enchendo-te de entusiasmo e motivação. Portanto, tudo o que estás a fazer de novo funcionará e trará também circunstâncias secundárias que podem surpreender-te e beneficiar-te ainda mais. É muito provável que as pessoas que te admiram no teu trabalho te perguntem sobre como é que tu aprendeste tudo, como é que tu sabes tudo aquilo que tu sabes, onde é que tu estudaste, ou outros detalhes sobre a tua trajetória profissional. E provavelmente tu também és uma pessoa estudiosa ou curiosa e ganhaste muita experiência neste âmbito. Agora, no aspecto financeiro, eu vejo que tu te tens fortalecido ou que estás a colocar toda a tua intenção em melhorar a tua área económica. A força revela a tua determinação para enfrentar desafios com resiliência. Portanto, é fundamental não te deixares levar pela frustração ou pela raiva. E desde que aprendas a gerir os teus impulsos,
e a não abandonar os teus projetos, os teus esforços começarão a dar frutos, a dar resultados. Tu tens aqui o poder para enfrentar as adversidades e para manter-te firme nos teus propósitos, assegurando-te assim que as tuas metas podem ser alcançadas. Porque os sinais iniciais de sucesso vão-te ajudar a decidir se tu deves continuar com os teus planos ou se precisas de ajustar o teu enfoque. Aqui a tua determinação será fundamental para avançar, especialmente no âmbito financeiro ou no teu papel como líder. E ninguém te vai interromper neste processo ou nesta atividade na qual tu precisas de te concentrar. Portanto, na parte financeira, a tua intenção está direcionada para o campo do dinheiro e obterás esses resultados também num futuro próximo. Entre 5 a 6 meses, como já tinha mencionado. Antevejo que também o que os outros veem-te a ti como um líder ou uma líder, o que de certa forma a ti também te interessa destacar-te desta maneira, porque a força representa a vitalidade, o brilho pessoal, o controle dos impulsos, o não deixar-nos levar-nos por essa frustração ou ira. E tu estás consciente de que aquilo que tu queres alcançar requer muito autocontrole. Quanto ao teu progresso, eu creio que tu estás a agir de uma forma responsável e focada nos teus objetivos financeiros e pessoais. Parece também que estás aqui a trabalhar na cura de aspectos relacionados com necessidades básicas e de segurança pessoal. E isto também pode estar ligado a experiências da tua infância, porque tu agora percebes que as condições mudaram e que podes satisfazer essas necessidades de formas mais adequadas. Logicamente, ao crescer e a melhorar as nossas habilidades e a alcançar prosperidade material, as carências do passado também tendem a diminuir. No entanto, às vezes, ao tentarmos satisfazer os nossos desejos ou desfrutar de experiências de qualidade, velhos traumas ou bloqueios às vezes podem ressurgir. Por exemplo, se na tua infância tu viveste com austeridade, é possível que agora te custe muito permitir-te gastar em ti mesma ou desfrutar de certos luxos. Podes sentir aqui uma resistência interna, uma sensação de que não mereces gastar dinheiro ou que poderás enfrentar dificuldades no futuro. E este tipo de bloqueios emocionais e traumas do passado podem manifestar-se quando te enfrentas à possibilidade de gastar em algo que tu realmente desejas. Tu podes pensar que não deverias permitir-te esses certos luxos, ou que é melhor poupar em vez de desfrutar daquilo que tu conquistaste. No entanto, aqui é fundamental reconhecer que as condições mudaram e que agora tu tens a capacidade. Peço que fiquei sem voz e atacada, apesar de estou constipada, mas não conseguia falar. Então, eu estava a dizer que se tu tens a possibilidade de te comprares algo bonito, fazer uma viagem ou desfrutar de uma experiência que antes te era inacessível, encorajam-te a fazê-lo sem remorsos. Portanto, não sintas culpa por investir em ti mesma ou em ti mesmo. Na verdade, isso também é um sinal de que tu avançaste e de que estás numa posição onde poderás desfrutar dos frutos do teu trabalho e do teu desenvolvimento pessoal. Se agora, ou num futuro próximo, tu te encontras numa posição económica melhor que a anterior, é totalmente válido que tu concedas esses prazeres. Portanto, permita-te desfrutar sem sentir culpa, especialmente quando percebes que alcançaste uma estabilidade e um bem-estar que antes não tinhas. Por isso convidam-te a celebrar
os teus sucessos e a permitir-te esses pequenos luxos que te trazem alegria e satisfação, ok? Não te sintas mal por te permitires desfrutar desses pequenos prazeres da vida, porque a vida é isso mesmo, é para viver. E embora a vida sempre apresente complicações e desafios, a tua situação atual mostra que tu estás a aproveitar as oportunidades presentes e estás disposta a adicionar novas coisas à tua vida com entusiasmo. Agora, no âmbito da vida social, o 3 de espadas que apareceu aqui na tua leitura mostra que há uma pessoa próxima de ti que está a passar por um momento doloroso. Esta pessoa pode estar a lidar com uma decepção ou uma traição que a afetou profundamente. E é possível que esta situação a tenha deixado confusa ou desanimada e que não consiga reconhecer o seu próprio valor ou talento. Madre minha. Peço desculpa. O pajem de copas e a estrela indicam-me que esta pessoa está numa fase de exploração e autodescobrimento. Apesar da dor, há uma oportunidade para a cura e o crescimento, e em breve começará a tomar ação e rumo a novos começos, o que poderá também levar a descobrir novas paixões e recuperar o entusiasmo perdido. Pode estar num momento de indecisão, sem conseguir ver claramente as oportunidades ou o caminho a seguir. No entanto, mudanças positivas estão a caminho e esta pessoa terá a oportunidade de iniciar algo novo que trará certa estabilidade. Apesar dos desafios e da dor, esta pessoa também está prestes a embarcar numa nova jornada com uma atitude renovada, porque existe aqui uma combinação de liberdade e a descoberta de novas direções que lhe permitirão deixar para trás também as feridas do passado e avançar com maior confiança. Mas enquanto tu mantens a tua estabilidade e fortaleza, aqui alguém próximo de ti está a passar por grandes mudanças e transformações. E esta pessoa está em processo de superar também dificuldades emocionais e encontrar essas novas oportunidades para recuperar esse entusiasmo. Ou até mesmo essa direção na vida. Portanto, se tu viste ou sentes que alguém está triste, essa pessoa está a iniciar um processo de descoberta, de reconexão com aquilo que realmente gosta. E atualmente pode estar a atravessar uma crise de identidade também, uma experiência que frequentemente ocorre após a perda de um emprego, após a perda de uma relação duradoura ou outro evento qualquer demolidor. No entanto, eu vejo que tu, através desta crise, essa pessoa vai encontrar algo que a motive e lhe dê realmente aqui um novo sentido à vida. E este novo caminho parece surgir por sorte do destino e obviamente que será muito positivo para ele ou para ela. Portanto, se identificares alguém dentro do âmbito social, trata-se dessa pessoa, ok? Vamos agora então à espiritualidade. E eu antevejo que tu estás num processo de superar bloqueios do passado e de permitir-te desfrutar das coisas que antes não podias. É um momento para te aperceberes de que já não estás realmente nas mesmas circunstâncias e que agora podes também permitir-te coisas que antes não eram tão acessíveis para ti. Portanto, este processo implica, obviamente, um aprendizado a nível espiritual e emocional, onde tu começas a integrar uma nova filosofia de vida que te permite aproveitar os teus êxitos sem culpa. É possível que à noite
tenhas ou sintas momentos de fé, de inspiração, de que as coisas vão correr melhor ou de que necessitas de uma mudança radical na tua vida. Depois, no âmbito de lazer, o que te espera aqui é celebração, festa, alegria, e graças à tua constância e ter sacrificado tempo de lazer ou de diversão para alcançar aqui os teus objetivos, tu agora vais ter tempo para celebrar. Traz aqui a oportunidade de desfrutar do que conseguiste e também de fazer aquelas coisas que não pudeste fazer ultimamente, por teres de atender ao que consideravas mais urgente e prioritário. Sinto que também celebrarás aqui o facto de recuperar-te a nível financeiro e que as decisões que tu estás a tomar atualmente são as acertadas. Portanto, tu não te estás a agarrar a nada por nostalgia. Tu estás a celebrar os bons hábitos que tu tens cultivado e que também já começam a ser visíveis em ti. E antevejo que tu terás vontade de fazer coisas e esta sensação também de vitalidade é um prémio em si, porque vais te sentir melhor, vais ter energia para aquilo que é importante e graças aos resultados que tu estás a colher, vais te sentir muito mais contente. Portanto, é um bom momento para festejar e se ultimamente tu só te tens dedicado às responsabilidades e ao trabalho ou tens estado excessivamente focado na família, é crucial que também celebres. Se não tens saído ou desfrutado, revela-nos que é importante fazê-lo. Faz parte do processo e ajudará a manter-te equilibrado e motivado também. Escorpião, desejo-te uma excelente semana e que possas voar bem alto. Se te sentiste em algum momento identificado com esta leitura, não te esqueças de oferecer-me o teu like como forma de carinho e apoio e se quiseres continuar a ver os meus vídeos, serás sempre bem-vindo ou bem-vinda. Obrigada, até breve. Tchau, tchau.